Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da Terra. E sabe por que dessa escada aqui? Porque esse vídeo vai fazer você subir nas suas ligas. Brincadeira, eu esqueci de fechar a porta. Galera, tô na correria aqui, tô indo pra São Paulo daqui a pouco. Eu não sei a hora que você tá vendo esse vídeo. Esse vídeo ele foi gravado muito cedo, tá? E aí eu pedi pra alguém me ajudar pra editar, né? Fazer a edição desse vídeo. Então ele foi gravado muito cedo. Mas você deve estar assistindo esse vídeo provavelmente aí por volta de 6 da tarde. Pra quem não se ligou, o que eu tô fazendo nesta rodada, tá? O que eu tô fazendo nessa rodada? Eu tô trazendo um pouquinho da nossa metodologia pra vocês. Ontem a gente fez uma live muito boa que falou sobre XG, meias e atacantes. Foi uma live muito boa ontem à noite, durou 1 hora e pouquinho. E a gente passou pela forma que a gente analisa, mostrou a plataforma que a gente usa, né? Mostrou o método de analisar. Então quem não assistiu o vídeo, corre lá para assistir, porque fala de SG, fala de ataque, de ofensivo, fala de atacante, fala de meia. E isso ontem, né? O mercado ainda estava rolando, né? E é uma vantagem de quem está aqui no Pardal, porque a gente tem uma base externa. E aí ontem, mesmo com o jogo rolando, a gente já tinha as estatísticas atualizadas. E hoje a gente vai atualizar com o jogo de ontem, Cruzeiro e Goiás, que só impacta quando a gente olha os jogos seguidos, né? Então são 2 times só, mas a parte do mando de campo não impacta tanto, porque Cruzeiro, né, dessa vez joga em casa e o Goiás joga fora de casa. Então por isso que a gente já antecipou e a galera que está no plano já conseguiu se dar bem e tá estudando desde ontem. Falar sobre o plano, né? O link de pagamento tá aqui embaixo, tá na Black Friday. R$100 somente para você ter acesso a essas últimas rodadas da temporada 2023, mais as 38 rodadas da próxima temporada. Então a gente tá falando de 41 rodadas. A gente tá falando de R$100 dividido por 41, meu irmão, dá R$2,43. R$2,44. Você não paga nem o flanelinha, meu irmão, com R$2,44 por rodada. Então, vale muito a pena. Esse plano ele vai aumentar pra caramba. Ele vai passar, depois do dia 15 de dezembro, ele vai passar a custar R$150. E, cara, e se tiver algum desconto, vai cair lá na frente, mas eu acho que não vai ter. Eu acho que chegou o momento, né? Já são 7 anos de rede social. Chegou o momento de valorizar aquilo que a gente faz, né? A gente investiu bastante em plataforma, a gente investiu bastante em base externa. Então, foram vários anos dando desconto, aplicando cupom. E agora é a hora realmente da gente ter essa valorização. Até porque quem tá no plano sabe. O que sabe? Não é um plano somente para você copiar e colar. Temos 3 times. Um time tá muito bom, outro time tá médio, outro time tá mais ou menos. E não é um plano para você copiar somente. Eu nem gosto, né, de chamar a galera, entra aqui no meu plano, olha a minha pontuação. Por quê? Mano, o cara que tá pontuando bem esse ano não tá no outro ano. Aí tem alguns times, aí um tá bem, outros não tão. E aí eu não gosto de ficar à mercê de pontuação, porque eu acho que esconde, apaga, né, o trabalho que é feito de forma muito boa, muito legal, com muito apreço, esse trabalho forte que a gente tem de estudo e estatística. Eu acho que eu sou um dos poucos que é tão focado assim na parte de estudos. E eu tenho certeza, tem uma galera aqui que está comigo há anos, que viu a evolução das análises e que já há muito tempo não copia, faz os estudos através dos nossos vídeos, das nossas análises e faz as próprias escolhas. Então, assim, cara, tem gente que estava 70 pontos atrás, assumiu a liderança. Cara, muito legal, né? Porque você não cria aquela expectativa de o time vai bombar, mas, cara, você pode criar a expectativa enorme nas análises. Isso eu te garanto que vão ser as melhores análises que você vai pegar. Então, ó, o link tá aqui embaixo. Aproveita, vem pro plano, pega as últimas 3 rodadas aí de 2023 e já garante 2024.
tá R$100, depois o plano vai para R$150, tá? E eu não vou fazer promoção, tá? Então aproveita que é a chance. Fora que, né, todas as plataformas que a gente tem, vocês vão ver, esse tipo de plataforma, esse tipo de estudo ajuda demais nas apostas. Vira e mexe, eu tô passando ali umas apostinhas pra galera, tem a galera que tá se dando super bem. Então vamos parar de lenga-lenga, né, cara? E vamos direto pro vídeo agora falar de goleiro, lateral e zagueiro. Lateral e zagueiro, galera, a gente vai usar um pouco menos as nossas plataformas, mas eu vou mostrar um negócio pra vocês. E goleiro a gente vai usar bastante. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, galera, vamos lá, ó. Pra começar, aqui é a nossa plataforma. E aqui, só pra gente ficar ligado, a gente tem várias coisas aqui, ó. Por exemplo, quando eu entro no geral, eu tenho o nome da galera aqui, média em casa, média geral, posso escolher aqui, botar. Eu tenho uma página só focada nos scouts ofensivos. Tem uma página mais para defensivo, a nossa querida recorrência, que vocês já estão vendo nos vídeos, tá? E ó, vou te falar, eu não vou fechar a porta, essa escada aqui vai ser a escada da mitada, hein? E aqui, ó, tem outras paradas aqui, destaque de PG também, né, que a gente vê quais são os times que estão se destacando em participação em gol, né? Então, por exemplo, Palmeiras. Se eu clicar aqui Palmeiras nos últimos 5 jogos, ó, o Endrick e o Rafael Veiga são aqueles, e o Murilo são jogadores que têm participado de gol, tá? E aqui também tem o nosso cruzamento de scout, cara, que também é super interativo, tá? Então a gente consegue ver por média, a gente consegue ver por soma, né? A gente consegue ver nos últimos 5 jogos, nos últimos 7 jogos, aqui olhando mando de campo, aqui olhando jogos seguidos. Então olha que interessante, né? Por exemplo, quando eu boto nos últimos 7 jogos aqui, ó, eu tenho o América Mineiro levando 13 gols fora de casa e o Palmeiras conquistando 12. É uma média de 1.9 versus uma média de 1.7, né, nos jogos que estão em casa. Nos últimos 5 jogos, essa média aumenta tanto para o América Mineiro quanto o Palmeiras. E nos últimos 3, né, a média do América se mantém 2, do Palmeiras cai um pouquinho. O que aumenta na média de gols sofridos nos últimos jogos? O do Goiás aumenta um pouquinho e o do Fortaleza também. Nos últimos 5, do Goiás é um pouquinho mais tranquilo, mas mesmo assim ainda é uma média alta. E aqui, galera, você consegue ver, ó, soma, média, consegue ver tudo. E não só de scout, tipo gol, né? Você consegue ver vários. Então, por exemplo, ó, se você pegar aqui, é que eu acho que aqui a gente não liberou. Ó, por exemplo, ó, finalização total, né? Se a gente coloca finalização total nos últimos 5 jogos, a gente vê quais são os times que estão 7 jogos, os times que estão finalizando mais, quais os times que estão cedendo menos ou mais finalização. Então olha que interessante, quando eu pego os 3 últimos jogos visando o mando de campo, eu tenho Goiás, Corinthians e Inter, são os times que mais finalizam, e os times que mais cedem finalização, e os times que mais fazem finalização são aqui, ó, Palmeiras e Bragantino. Então a gente vê que realmente o potencial do Bragantino é algo muito grande, né, nessa rodada. Porque a gente tá falando de 50 finalizações em 3 jogos. É tipo 15 finalizações, 17 finalizações cedidas por jogo. Tá? Aí você pode ver, por exemplo, eu quero ver para meia e volante, né? Ou só para meia. Então olha que interessante. Quando eu coloco meia e volante e eu vejo a quantidade de finalizações cedidas, olha o América Mineiro. É o time que mais cede. Qual é o segundo que mais cede para meia? O Atlético Paranaense. Meia e volante. Se eu colocar só meia, América Mineiro aqui bombando. Então, cara, tudo isso fica disponível aqui para vocês, ó. Eu posso pegar, por exemplo, participação em gol. Qual é o time que está mais cedendo participação em gol para meia? Né? Olha aqui, ó. Eu posso colocar geral. Qual é o time que cedeu mais participação em gol nos últimos jogos? Eu tenho Goiás, América e Fortaleza. Ou seja, são times que estão deixando o adversário jogar e por causa disso está tendo gol e assistência. Eu posso ter, por exemplo, perda de posse. Né? Quais são os times que estão mais perdendo posse? Ou seja, os times que mais perdem posse são os times que mais dão brecha, né, para ter que o outro time tenha desarme. Então tudo isso aqui é parte da nossa plataforma, né? Passe para finalização, por exemplo. Passe para finalização é algo do tipo times que estão
potencializando o último passe, ou seja, que estão deixando ter o último passe para finalizar. Olha o Corinthians, como tá bombando, né, o passe para finalização. Então, é um time que tá deixando o adversário jogar. Então, para mim, nesse jogo aqui do Vasco, o Vasco é favorito. Olha o América Mineiro aqui, ó, em segundo, 59 versus 55 do Palmeiras. Então, tudo isso, cara, é uma plataforma enorme que você tem, né, à sua disposição. Isso é uma das plataformas, ainda vou mostrar outra, que é uma participação de gol, que você consegue ter essa visão. Então, por exemplo, ó, essa daqui é a nossa plataforma que mostra gols, assistências, finalizações. Então, só para você ter uma ideia, eu quero ver, ó, os scouts cedidos do América Mineiro e eu quero ver, por exemplo, as assistências. Olha da onde surgiram as assistências do América cedidas. Isso em todos os jogos que o América fez. Mas eu quero pegar os últimos 4 jogos. Se eu pegar os últimos 4 jogos, a assistência aqui, infelizmente, ela não passa. Ela não passa. Mas se eu pegar aqui os últimos 4 jogos, por exemplo, do América jogando fora de casa, eu consigo ver, né, como que rolou. Ali, quando eu coloco fora, ele aqui, ó, é uma melhoria que a gente vai fazer pro ano que vem. Eu coloco fora, ele coloca todas as estatísticas aqui referentes às assistências cedidas fora de casa. Mas ele, tá vendo aqui, ó, esses jogos, a gente consegue ver quais foram os jogos. Então, por exemplo, Vasco, teve uma assistência daqui, ó, PEC. Inter, uma assistência daqui. Nicolas, que aí foi lateral esquerdo. Ó, esquerdo, Canobi aqui pela esquerda, Coelho ali na direita. Então você tá vendo que você consegue mapear exatamente da onde vieram essas assistências. E outra coisa que é muito legal, de você pegar aqui, que é, por exemplo, eu quero saber qual é o time que dá origem da jogada, né, de cruzamento, por exemplo, jogando fora de casa nos últimos 4 jogos, quais foram os times que tomaram mais gol e finalizações de cruzamento. Olha o América Mineiro jogando fora de casa. Foram 16 finalizações totais provenientes de um cruzamento e 8 participações em gol. Ou seja, o América Mineiro, né, cedeu ou de um cruzamento de bola parada ou de um cruzamento de bola rodando. E aqui você consegue ver tudo. Ó. Por exemplo, eu quero saber se foi de escanteio, se foi com peco, se não foi. Então, ó, qual que é o scout que eu quero saber? Então tudo isso aqui a gente consegue ter uma visão top, né, da visão como um todo, né? Então isso daqui é muito legal. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal. Então, por exemplo, ó, eu quero saber o que veio de escanteio. Qual é o time que nos últimos 4 jogos, jogando fora de casa, cedeu mais finalização e participação em gol de escanteio? Então, ó, eu vejo um Corinthians fora de casa, eu vejo um Fortaleza. Aqui não tá selecionado pelos times que vão jogar fora de casa. Mas tudo isso é informação. Então, quando eu coloco aqui de cruzamento e eu vejo que o América Mineiro tá bombando jogando fora de casa, pô, eu tenho que pensar em quais são os jogadores que cruzam, né? Quem são esses jogadores que cruzam do Palmeiras? Pô, é o Piquerez, é o Mike, né? Então isso daqui é muito legal pra gente também ter uma visão de quais são os times que estão mais frágeis ali no setor de campo, tá? Bom, galera, sem mais delongas, que a gente já tá com um vídeo aqui quase 10 minutos apresentando pra vocês aqui as ferramentas. E agora a gente vai falar da nossa visão de goleiro. Cara, goleiro, a gente olha, obviamente, SG, e a gente olha, obviamente, a questão das defesas. Eu já falei pra vocês, né, que no jogo, no vídeo passado eu já falei que eu acho que o Santos pode se dar bem, né, porque talvez o Fluminense vá com alguns reservas, né, o Diniz já falou que pode poupar. Aqui tem que dar uma olhada, né, o primeiro jogo da rodada, então a gente vai ter escalação, ficar de olho nessa escalação. Flamengo e Galo, acho que é um jogo difícil para SG. Bahia é um possível SG, Bahia não tem tomado gol em casa, São Paulo fora de casa está bem mais ou menos, né? Mas sempre é um SG um pouco mais perigoso, né? Pelo fato do Bahia ser um time um pouco mais frágil, né?
Então isso acaba impactando. Deixa eu acender a luz aqui. Que como eu tô fazendo esse vídeo bem cedo, acaba que ainda não tá melhor. Isso, melhorou aqui a luzinha, a iluminação. Então aqui tem um potencial. E o Palmeiras, muito favorito, né? O time não toma gol. O América Mineiro tá bem barro, meio tijolo. Dentro dessas situações, e também tem o Bragantino, que a gente entende que é um belo de um SG para rodada, mas disparado a gente tem Palmeiras e também tem Bragantino. Então, cara, de cara a gente tem o Clayton, né, nessa rodada como um belo potencial, e a gente tem também o Everton, né? Então são dois goleiros que a gente já sabe, né, que tem um potencial muito grande, né, com relação a saldo de gol, que é o Everton e que é o Clayton, né? São esses dois. Quando eu olho a questão de defesa, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero saber quais são os times que estão cedendo de forma recorrente defesas para goleiro. Nos últimos 3 jogos, 8 defesas eu não tive ninguém, 7 defesas eu não tive ninguém, 6 defesas Palmeiras, mas aí para colocar o goleiro do América já é mais complicado. 5 defesas aparece o Goiás. Então com 5 defesas já apareceu o Goiás. O que isso eu tô mostrando para vocês? Eu tô falando que nos últimos 3 jogos, né, do Campeonato Brasileiro, que jogando fora de casa o Goiás, em 2 desses 3 jogos, né, em 2 oportunidades desses 3 jogos, o Goiás, né, ele acabou cedendo 5 defesas para o adversário, tá? Então é mais ou menos isso daí, tá? O que tá acontecendo? Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Deixa eu só pegar aqui um apoio, porque eu faço uma colinha aqui, né? Então, galera, eu tô vendo, né, que o Goiás é um time que em 2 de 3 oportunidades cedeu pelo menos 5 defesas para o goleiro adversário. Palmeiras bateu 100%, Bragantino bateu 67%. Se eu olho nos últimos 5 jogos, Palmeiras e Bragantino aqui batendo 60%, Goiás um pouco menos. Então, quando eu olho para o jogo, o Grando se torna um goleiro ali que pode, né, funcionar. Um goleiro que pode dar certo. Não acho que o Grêmio tem essa questão de SG, né, porque o Grêmio é um time que toma muito gol, mas, cara, dado aqui a estatística que a gente tem, né, com relação ao cedido, né, de defesa pelo Goiás, a gente tem aqui uma situação bem interessante, né? Goiás, nos últimos 3 jogos, em 2 dele, o goleiro adversário acabou fazendo 5 defesas, tá? 4 defesas, aparece América Mineiro, o que reforça o Everton, né? Aparece o Fluminense, que talvez dê essa reforçada no Santos, e mantém o Goiás. Do lado de cá, aparece o Vasco. 3 defesas, galera, geralmente quase todo mundo cede, né? Então aí vai mais pela questão do saldo. Então eu vejo aqui como a América, em 2 oportunidades, né, de 3, cedeu 4 defesas, o Everton é um goleiro extremamente forte para essa rodada, tá? Vamos agora olhar os últimos 5 jogos. Quando eu coloco nos últimos 5 jogos, quando eu venho e coloco 4 defesas, não aparece muita coisa. O América Mineiro tá mais fraco, né? Nos últimos jogos que vem aparecendo um pouco mais. Quando eu coloco 3 defesas, bate 60%. Então, assim, cara, não muda muito o que a gente falou, né? Com relação ao goleiro. Não tem nenhum goleiro, assim, que quando você olha, né? O time, tá explodindo, né? Então, 3 defesas, praticamente todos os times estão cedendo. Inter, Goiás, Corinthians, Cap, Galo, né? Então, todos esses goleiros que vocês escolherem que enfrentam esses times, eles tendem
a ter pelo menos 3 defesas. Quando você coloca 4 defesas, só América, Mineiro, Fluminense e Goiás ali. Se você quiser dar aquela arriscada e tentar colocar o goleiro do Santos, o João Paulo, não é um mau negócio. É o que eu falei, o Santos tem uma possibilidade, dependendo do time do Fluminense, é um time que cede finalização, e o Bahia correndo um pouco por fora. Então, pessoal, em questão de goleiro, eu acho que esses daqui são as boas opções, né, as opções interessantes para a rodada. O Everton e Clayton mais para SG, com um detalhe que o Everton pega um time que está cedendo de 3 a 4 defesas nos últimos jogos que fez fora de casa, e eu entendo que o Everton, teoricamente, é esse goleiro aí que vale a pena, né? Custa menos de 10, não vai vir muito para valorizar, já que na última rodada fez 2 pontos, então acho que o Everton acaba sendo um goleiro muito bom para a rodada, tá? Então, em questão de goleiro, são esses aqui que eu entendo que a estatística aponta que são bons, né? E aí a gente pode até ver na questão de saldo de gol. Então, por exemplo, qual é o time que está cedendo saldo de gol? Então, olha só, quando eu coloco nos últimos 5 jogos, Fluminense não fez gol quase em todos os jogos, então o que reforça um pouco o João Paulo. São Paulo também é um time que não está fazendo gol, né, jogando fora de casa. Do outro lado eu tenho Curitiba e Cuiabá. O Curitiba pega um Botafogo na situação que está é difícil a gente apostar em alguém, e o Cuiabá pega o Internacional, que precisa fazer resultado, né, para ter uma certa tranquilidade. Então, no final das contas, não vale muito. E quando a gente pega os jogos seguidos, cara, tem Cuiabá, Bragantino, São Paulo. Nos últimos 3 eu tenho São Paulo, América Mineiro e Inter, né, que não tem feito gols. Mas aí eu prefiro olhar muito mais pro mando, porque mando de campo acaba sendo um pouco dessa diferença, né. Então, o que eu falei, cara, São Paulo pegando Bahia, esse goleiro do Bahia aqui pode, né, funcionar, o Marcos Felipe, né, dado essas estatísticas. Mas eu acho que o Everton acaba sendo a melhor opção aí disparada da rodada. Beleza? Deixa eu mandar o áudio no grupo privado para vocês verem que tá em tempo real isso daqui, tá? Bom, vamos agora para zagueiro. Galera, zagueiro eu costumo olhar aqui um pouco mais nessa visão. Então, por exemplo, escanteio, né? Quais são os times que estão nos últimos 4 jogos fora de casa que estão levando algum prejuízo de escanteio. Então eu tenho o Fortaleza, ó. Cara, são 7 finalizações cedidas, tá? Do Fortaleza. E 2 participações em gol. Cara, nessa brincadeira, o Léo Ortiz... Deixa eu ver se o Léo Ortiz está provável aqui. O Léo Ortiz está suspenso. Nessa brincadeira, dependendo, né, de quem vá para o jogo, a gente pode tentar pegar algum zagueiro mais ofensivo, né, por parte do Bragantino, né, já que o Ortiz está suspenso. O Realp é um jogador que... Opa, peguei o errado. O Realp também é um jogador que acaba finalizando bastante, né, em alguns momentos. E aí quando eu coloco aqui, ó, na visão de ataque, por exemplo, e eu quero ver Bragantino, e eu quero ver zagueiros, aqui eu consigo ver nos últimos 5 jogos, ou no geral, quais são os zagueiros que estão finalizando. Então, ó, você vê que o Eduardo era muito bom, o Léo Ortiz também. Olha o Luan Patrick, né? O Luan Patrick é um zagueiro que finaliza, né? E quem é que tá na dúvida aqui, ó? O Luan Patrick. O Lucas Cunha, deve ser o Lucas Rafael, não tem muita coisa. O Lucas Rafael não tem muita coisa e o Lucas Cunha ele não aparece aqui, então acho que ele não jogou. Mas o que me chama a atenção é o Luan Patrick, né? O Luan Patrick tem 14 jogos, tem uma assistência, uma FD e um FF. Se ele for pro jogo, tem que ver o que vai acontecer. Custa 4 cartoletas, super barato, e é um zagueiro que pode acabar sendo um diferencial de tentar pegar ali um gol, né? Dado essa estatística, né, do Fortaleza cedendo muita participação em gol e muita finalização vindo de escanteio, né? De resto, a gente tem que olhar quem joga em casa, quem joga fora de casa, né? Então, por exemplo, o Grêmio joga em casa, São Paulo joga fora. São Paulo também é um time que vira e mexe está cedendo alguma coisa.
né? Então essas visões aqui que a gente começa a entender. Olha o Goiás, cara. O Goiás de escanteio, 4 finalizações cedidas e 2 participações em gol. Quem são as pessoas, né? Os jogadores do Grêmio que estão envolvidos no escanteio, né? Quem são esses jogadores? Será que vale eu arriscar num Bruno Alves, né? O Bruno Alves que é um jogador que vira e mexe, participa, né, da bola aérea, né? Então, são essas situações que a gente tem que pensar e que valem a pena, tá? Mas, como eu falei pra vocês, zagueiro, a gente vê um pouquinho de desarme, mas a gente tem que olhar muito a questão de SG. Então aqui, um zagueiro que vale a pena é o Joaquim. Se for nessa linha de 3, Joaquim jogando aqui, pegando talvez um Daniel, pegando um John Kennedy, são jogadores que participam muito, que perdem muita posse e tal, então acho que o Joaquim, para uma média básica, funciona. Aqui do Flamengo, eu não vejo muito motivo, apesar do Galo ceder bastante, né? Vejo até um potencial bom ali pro Léo Pereira e Fabrício Bruno na questão de desarme, mas é um jogo difícil, né? Acho que pode ser um jogo com cartão amarelo, um jogo de confusão, um jogo que você não... Eu não acho que o Flamengo é super favorito. Eu acho que ele é favorito, mas super favorito acho que não é. O Galo tá numa pegada boa. Deixa eu voltar aqui, que eu tô fazendo os áudios e acabei esquecendo. Então, galera, zagueiro, né? O que a gente viu ali? A gente viu que zagueiro do Bragantino tem um potencial legal, né, de bola aérea, dado que o Fortaleza vem cedendo bastante participação em gol e finalização de escanteio. Eu tenho algum zagueiro do Grêmio, né, dado essa questão ali também. Mas quando a gente olha para SG, de certa forma, e desarme, aí eu tenho o Joaquim, que pode pegar o Daniel ou o Kennedy. Então acho que na média básica pode funcionar. E ficar de olho, né? Porque eu falei, se o Fluminense vier com um time muito reserva, aí tem uma chance boa ali do Joaquim, né? Talvez, além da média básica, segurar o saldo. Aqui eu acho que é um jogo difícil, Flamengo e Galo. Bahia, cara, o Bahia até vale. O São Paulo é um time que tá cedendo alguma coisa. O Vitor Hugo seria interessante, mas eu não sou muito fã, né, do Vitor Hugo. Eu acho que não curto muito os zagueiros. Aqui também acho que é complicado a gente colocar algum zagueiro. E obviamente que a gente tem o Murilo como um belo potencial para essa rodada. Vai depender muito de quem vai jogar aqui. Mas, cara, Murilo, além de um todo, ainda tem aquela questão da bola aérea, jogando, né? Sem o Gomes, deve ser ali o zagueiro com foco, né? Com mais foco ali nas bolas aéreas. E a gente tem que ver, né, qual vai ser essa escalação, né? Como um todo, né? Então, eu gosto muito do Murilo. O Marcos Rocha também tem muito potencial, porque pega o Felipe Azevedo, né? Então a chance de desarme é bem grande nessa brincadeira. Mas o Murilo eu acho que vale muito a pena, dado a questão do SG, dado a questão, né, do desarme, né? Então acho que funciona legal. Aqui não acredito em nenhum zagueiro desse confronto. Já falamos aqui do Bruno Alves, que eu acho que pode ir bem por causa da bola aérea. Cruzeiro também, esses zagueiros do Cruzeiro são meio complicados, né, da gente colocar. Cruzeiro é um time irregular, tá até segurando alguns SGs, mas se tiver que apostar em alguém da zaga, né, do sistema defensivo, é melhor investir nos laterais, que estão indo super bem. E obviamente, como eu falei, pode colocar aqui um Lucas Cunha, né, ou um Realpe, que são zagueiros bem interessantes para a rodada. Eu acho, cara, que assim, não tem muita opção, né, de zagueiro assim. Eu vejo o Murilo muito forte, né, pelo SG, pelos desarmes. Eu vejo o Joaquim forte, muito pela questão da média básica. E, cara, o Kaique Naves acaba sendo uma opção, né, dentro desse Palmeiras, pelo fato, né, de... Deixa eu tirar aqui o Bragantino. Pelo fato de custar muito barato, né, custa uma cartoleta. Então é um zagueiro que vai te ajudar a se segurar SG, vai pontuar legal, vai valorizar e, cara, você não tá gastando muita coisa com ele. Então acaba sendo um cara mais estratégico. O problema é você colocar um reserva pro Naves. Então tem que ter muita certeza do time que vai, né, pra essa rodada, tá? Então também não tem muita diferença. A gente já tinha visto que os SGs prováveis, né, Palmeiras, Bahia, Santos e Bragantino, e desses caras aí,
acaba que o zagueiro, a zaga mais confiável é a do Palmeiras, que não toma gol pra caramba, tem o Murilo, né? Se tivesse o Ortiz, seria um nome muito bom pra rodada, mas o Murilo acaba se destacando um pouco mais, né, nessa visão. Vai ser muito difícil a gente não carregar a defesa do Palmeiras ali. Você pode colocar, se quiser, pelo menos, acho que pelo menos 3 você vai acabar colocando, né, que é o Murilo, o Everton e o Piquerez. Aí esse zagueiro lateral, talvez você possa apostar num Juninho Capixaba, você possa apostar ali num Joaquim, né, se você não quiser botar muita gente na zaga do mesmo time, tá? Mas eu acho que zagueiro vai acabar sendo um pouco disso daí, beleza? Mandar aqui o áudio pra galera. É rodada 36, botei 35, né, mano? Ó, com 35 na cabeça. Eu vou dar uma editada aqui. Acho que eu nem consigo editar. Bom, e aí nessa mesma pegada a gente vai agora para laterais, né? Laterais a gente até pode usar aqui a nossa plataforma, mas lateral muda muito, os times mudam muito. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto de ver é participação em gol para lateral. Qual é o time que está cedendo? Aí, ó, nos últimos 5 jogos não tem muita gente para lateral direito, para lateral esquerdo também não tem muita gente. Mas, cara, 40% já é uma situação interessante, né? Então você vê que Cruzeiro tem dado mole ali para os lados. Nos últimos 3 jogos, Cruzeiro e Vasco bombando para lateral direito, né? Então o Cruzeiro, que pega o Atlético Paranaense, dependendo ali da escalação do CAP, pode ter algum nome ali interessante, né, nessa direita. Não tem lateral direito o CAP, mas o Coelho pode ficar um pouco com esse potencial, né? E o Vasco não vale, né? O jogo do Vasco acaba não valendo para a rodada. Para lateral esquerdo, eu tenho o Goiás. Goiás, nos últimos 3 jogos, em 2 dele, o time cedeu participação em gol para lateral esquerdo. Então aqui eu já tenho o Reinaldo como um potencial muito interessante, dado, né, que eu já tô vendo que esse lado direito aqui do Goiás é fraco, e sempre foi fraco, o Maguinho sempre foi bem mais ou menos. É um jogo que, dependendo, o Goiás ele tá com 35 jogos, né, faltam 3 para todo mundo, e tem 9 pontos em disputa. Então o Goiás ele pode chegar a 44 pontos, né? E aí qual que é a parada? O Santos pode chegar a 46, o Vasco pode chegar a 45. Então, ele vai disputar diretamente com o Corinthians ou com o Vasco, né? Porque se for um empate, o Corinthians fica com 45 e o Vasco fica com 43. O Santos ganhando vai para 46. Então, o Vasco com 43, o Goiás consegue chegar nesses 44 se ganhar os 3 jogos. Agora, qual que é o pior cenário para o Goiás? O Vasco ganhar e o Santos ganhar. Por quê? Porque vai ficar Vasco com 45, Santos com 46, Cruzeiro e Corinthians com 44. O Cruzeiro, ele já tem 11 vitórias. Só que o Goiás, quando você pega o Goiás tem um saldo de 16 negativo. E o Cruzeiro tem um saldo de 3 positivo. O Corinthians não. O Corinthians tem 10 vitórias. Então, se o Goiás ganhar as 3, chega a 44. E aí, se o Corinthians perder as 3, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Se os outros ali de baixo, né, Santos e Vasco, ganharem, né, o Vasco joga contra o Corinthians, então acaba ganhando, e o Santos ganhando também, aí o Corinthians entra na zona de rebaixamento, né, se o Goiás ganhar todas as seguidas. Mas por que é o pior dos cenários? Porque vai ficar todo mundo 44, então isso quer dizer que o Corinthians ele não
lembrando, né? Isso não tem a ver com o rebaixamento em si, porque o Bahia tem 41. Tô falando do rebaixamento do Goiás. Por que que esse é o pior cenário? Porque na rodada que vem, o Corinthians pega o Internacional e na última pega o Coritiba. E nesses últimos 2 jogos que o Corinthians tem, o Corinthians não pode empatar. Pô, pegando o Coritiba na última rodada já rebaixado, tá certo que é fora de casa, o Corinthians dá uns moles, mas, cara, né, tem esse ponto, né? Pelo menos o empate, né, a vitória, né, é mais lógico, né? Pelo fato de pegar um Coritiba já desmembrado, né? Então, assim, Vasco ganhando já vai quebrar a perna do Goiás. O Goiás já vai entrar pré-rebaixado. E o Goiás, ele joga depois do Santos, no dia seguinte do Santos. Então ele vai saber o resultado do Vasco, ele vai saber o resultado do Santos. Se o Vasco e o Santos ganharem, talvez a desmotivação, né, da entrada no campo seja muito grande. Aí talvez acabe cedendo um pouco desse SG. E aí o Reinaldo, né, é um cara que é muito interessante, dado, né, essa situação que a gente viu, que é um time que cede muita participação em gol para lateral esquerdo, né? Obviamente que tem que ver quem vai entrar aqui. Talvez o cara que joga aqui de ponta esquerda pegue um pouco desse filé aí da recorrência. E eu gosto muito de ver lateral olhando os jogadores que cedem posse, né? Então, por exemplo, quando eu pego aqui Santos, cara, o Joaquim é um lateral interessante, como o Guga também. O Soteldo cede muita perda de posse. O Guga tem potencial de desarme, mas o Guga tem potencial de saldo? Pouco, então eu descarto o Guga. Aqui, cara, Mateuzinho tem um potencial muito grande por causa do Paulinho. Ayrton Lucas tem um potencial muito grande porque o Saravia marca mal. Mas, pô, vale colocar um desses jogadores aqui num jogo mais difícil? Da mesma coisa do outro lado? Acho mais complicado. Bahia, cara, o Gilberto tem um potencial muito bom. Esse eu gosto, porque pega o Michel Araújo cede muita posse e o São Paulo não tá fazendo gol. Então a chance do Gilberto não levar gol e ainda ter um bons desarmes é interessante. Então, pra mim, é um lateral fora da curva ali que pode funcionar. Aqui eu acho que não vale a pena, né? Apesar, né, do Jonathan Cafu ser um jogador que perde muita posse, e o René tem um potencial muito grande ali de desarme. A mesma coisa acontece com o Clayson, né, que pega ali o Bustos. Eu acho que os laterais do Inter têm um potencial bom de desarme, mas eu acho que é um jogo que não dá pra garantir, né, que o Inter vai segurar esse G. Se você tá pensando num tiro curto, talvez isso daqui seja legal, isso daqui funcione. Palmeiras, aí sim, Piquerez. Cara, se a gente pega os jogos do América Mineiro, cara, a gente vai ver a quantidade, né, de participação em gol que saiu ali do lado de campo. Não necessariamente saiu do lateral, mas saiu pelo lado de campo. A gente já tinha visto isso, né, nos últimos jogos. Cara, o Piquerez jogando avançado nas costas do Daniel Borges, pra mim, acaba sendo unânime. E aí foi o que eu falei pra vocês. Tem 3 nomes do Palmeiras que são muito fortes, né? Que é o Everton, o Murilo e o Piquerez. E obviamente, né? Obviamente que a gente tem o técnico do Palmeiras como o grande potencial da rodada, né? Ele é o grande potencial, porque o Palmeiras tem potencial de SG, tem potencial de fazer gol. Então, pelo menos esses 3 aqui com o técnico, você vai. Por que eu não vou colocar o técnico aqui agora nessa brincadeira? Pelo simples fato, né, que talvez você precise cercar alguém. Eu acho que não vai precisar, mas sempre é bom aqui a gente ter um pouco dessa visão, tá? Vamos voltar lá para os laterais. Aqui, esquece. Eu acho que não vale a pena falar de ninguém. Aqui a gente tem o Reinaldo, que é muito forte, né? Fora que pega o Palácio, que cede desarme. Vinícius também cede, o Fábio pode muito bem. E o Reinaldo tem um potencial muito grande de participação em gol. Então é um lateral aí fora da curva que pode funcionar. Marlon sempre é bom, né? Pegando o Coelho ainda. Coelho é um jogador que perde muita posse. Então é um jogo bom pro Marlon ir super bem. E aqui, obviamente, o Juninho Capixaba. A gente não sabe como que vai montar o Bragantino. O Capixaba no último jogo foi mais à frente, né? Eu acho que a gente não vai ter informação. E eu acho que o Capixaba a gente tem que colocar porque vai que avançam ele, né? Então, lateral, a gente tem Piquerez,
Capixaba, Marlon e Reinaldo, né, pra mim, e o Marcos Rocha, né, são os 5 laterais aí que eu vejo com potencial legal pra rodada. Ah, e o Gilberto também, né, que a gente acabou falando aqui do Gilberto. São os laterais interessantes pra rodada, que acho que tem alguma coisa ali, tem um SG, tem um potencial de participação em gol, né, que acho que pode funcionar. Beleza? Bom, galera, chegamos ao fim aqui do vídeo, né, desse complemento, como eu falei pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tem uma live de 1 hora falando de XG, meias, atacantes. E agora esse vídeo que tem mais ou menos uns 40, 50 minutos. Tá? Desculpa se eu gaguejei um pouco, porque o vídeo foi realmente feito bem cedo. Então tem esse vídeo que fala de zagueiros, laterais e goleiros, que eu acho que são boas opções para vocês se darem bem nessa rodada. Esse tipo de análise, claro, talvez essa rodada não tenha tanta análise assim mais aprofundada, né? Tem algumas coisas mais conceituais, mas esse tipo de análise, ela é parte do nosso conteúdo. Na verdade, essa mesma análise que eu coloquei aqui no YouTube é o que é compartilhada lá nos grupos. Fora as 2 plataformas que vocês viram aí que tem uma porrada de coisa maneira para fazer. Fora os materiais em PDF que a gente manda. Fora os 3 times que a gente manda. Fora uma porrada de coisa, né? Fora um giro da rodada que a gente vai fazer ano que vem, né? Todas essas coisas. Então, cara, é muita coisa legal dentro do plano. Muita coisa legal dentro do plano. Que vale pra caramba. E é o que eu falei, né? R$100 dividido, você paga agora, você tem acesso às 3 últimas rodadas aí. E se você pegar 38 mais 3, 41, 100 dividido por 41 dá 2,43, que não paga nem o flanelinha, né? 2,43, se bobear, você não compra nem uma bananada. Então 2,43 por rodada. E vale muito a pena. Até porque você pode usar o conteúdo não só para cartola, mas também para fazer aquela fezinha, né, nas apostas, que vale muito a pena. Então, ó, não demore. Tá custando R$100 essas últimas 3 rodadas, mais a temporada de 2024, tá? Não dá esse mole de você não assinar, clica aqui, porque depois o valor do plano vai para R$150 e não vai ter desconto, beleza? Então, ó, boa sorte para vocês na rodada, escutem bem o que foi falado, bota ali, ó, na velocidade 2, que essa 1 hora e 40 aí vai virar 50 minutinhos de pura análise que pode ajudar você no Cartola e nas apostas. Boa sorte, galera, ó. Fui!